ministério da reconciliação nas nossas mãos, a gente só coloca ele em prática com ousadia. É lá fora que são as vidas que a gente precisa achar e precisa buscar a Deus. Aqui dentro, todos têm buscado, eu creio. Então é lá fora que estão as vidas que a gente precisa reconciliar a Cristo. Então a ousadia desse tamanho, mesmo que seja aqui dentro, sabe, é uma atitude muito linda de se ver. Amém? Agora sim a gente vai para o momento da palavra, e eu vou estar chamando aqui um homem incrível, onde é o meu líder, e é o Rodrigo, maravilhoso Rodrigo. Amém? Eu peço que vocês estendam a mão aqui à frente, a gente vai estar fazendo oração pela vida dele. Amém? Amém. Papai, em nome do Senhor Jesus, aqui eu apresento a vida do teu filho Rodrigo, que está tendo a honra e o privilégio de trazer a tua palavra. Deus, que em nome do Senhor Jesus, que a partir da hora que ele abrir a boca, não seja mais ele, mas que seja sim o Senhor, Deus, usando a vida do teu filho. Pai, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Deus, lhe conceda sabedoria, discernimento e capacitação, Pai, para que ele consiga transmitir a tua palavra conforme a tua vontade. Que o Senhor venha conduzi-lo neste momento. E que, Pai, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Deus, venha abrir o coração de cada um que aqui se encontra nessa noite, seja aqui presente ou seja online, e que, Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha abrir os nossos entendimentos para ouvir a Tua palavra, meditar e colocá-la em prática em nome do Senhor Jesus. Pai, que em nome do Senhor Jesus, ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas saia assim cheios da Tua presença e cheios de Ti, da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é tudo que eu te peço e já te agradeço. Amém. Graças, paz, igreja. Amém. Confesso que estou um pouco nervoso. Estava pensando e sempre meio que acontece isso. Toda vez que eu venho aqui na frente, dá esse friozinho na barriga. Mas, amém. Né? Vamos lá. Só ver a hora aqui. Tá, beleza. Para iniciar, o tema que eu coloquei para essa ministração é o tempo da edificação, amém? Que é o nosso tema desse ano. Quando eu vi que eu estava na escala, né, de ministração, eu já fui orando, né, meditando, orando, pensando no tema, né, no que trazer, né? E o que queimou no meu coração foi falar sobre o tema, né, a edificação. Ainda mais que agora a gente está entrando no mês de junho, né, o mês 6 do ano já, né, passou muito rápido. Então, há tempo, né, da edificação, e sei que isso é muito tangível para a gente. Amém? Então, peço que vocês abram a Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que é o versículo tema do nosso ano. Amém. Obrigado. Amém? Então, eu vou ler aqui. Que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Quando a gente fala de edificação, né, já vem na nossa mente construção, engenharia, essas coisas assim, né? E o reino de Deus, né, a casa de Deus se assemelha muito a essa edificação, né? O tema, a gente recebeu o livreto do pastor Orivaldo sobre o tema, né? E ele faz essa comparação, né, sobre a edificação na casa de Deus e no nosso mundo físico, assim, né? Prédios, casas. E isso se assemelha muito, mas às vezes nós nos encontramos, né, como um monte de gente, né, as pedrinhas, que nós somos pedras vivas dessa edificação, né, só amontoada sobre o fundamento, né, que é Cristo, que é a rocha, né. A gente olha, mas a gente não tem aquela forma, né, complexa de um edifício,
né? Igual a gente passa ali, às vezes, no centro de São Paulo, alguns a gente fala, nossa, que edifício bonito, prédio bonito, né? A gente não tem aquela complexidade, toda aquela vidraria, né, em volta, e às vezes nós somos só, né, aquelas pedras ali sobre o fundamento, né? Isso acontece porque a gente não entende a nossa função no corpo, né, a nossa missão, e isso não compromete a igreja em si, né? Mas ela retarda a missão, né? O que a gente pode fazer em, não sei nem explicar, em 1 ano, 6 meses, né? Às vezes isso retarda por conta disso, que a gente não entende, né? Aquele versículo que a gente acabou de ler, né? Cada um que tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, né? Tem interpretação, e fazer tudo isso pela edificação, né? E então, quando a gente vê aqueles edifícios, né, concluídos, esses prédios que eu falei muito bonito, né, ou talvez um monumento, sei lá, a Torre Eiffel lá na França, né, a gente fala, nossa, que edifício bonito. E o intuito, né, é a gente chegar numa complexidade, né, assim, numa complexidade desse edifício, né, que a gente não seja só um monte de pedra ali no fundamento, né, que é Cristo, que é a rocha que a gente falou, mas que a gente tenha, assim, essa edificação completa, né? A gente olha e fala, nossa, que obra bonita, que edificação linda que a gente fez aqui, né? E aí, né, para isso, o que a gente deve ter em mente, né, o que é necessário para ter uma edificação, né, uma boa edificação. E em primeiro ponto, que eu quero colocar é o objetivo da edificação, né? Quando a gente vai fazer, quando a gente vai construir uma casa, né, um prédio, a gente tem que saber qual que é para que fim vai ser, né, aquele edifício, né? Planejar. Eu vou montar essa casa aqui, mas qual que vai ser o objetivo dela? Né? Vai ser para moradia? Vai ser para comércios? Né? Vai ser salão de atendimento? A gente tem que saber o objetivo. E eu quero trazer isso também para a nossa edificação, né? Devemos saber o propósito para o qual estamos trabalhando, né, nessa edificação, né? Do porquê se fazer essa edificação. E aí eu quero que... Pode abrir a Bíblia lá em João, no capítulo 17, o versículo 20 e 24. Versículo 20 ao 24. Amém? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que a tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amados a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Então, aqui está um pouco, né, mostrou qual que é o nosso objetivo, o objetivo dessa edificação, né? Então, o que a gente pode concluir? Que além da gente, né, ir lá fora, né, pregar a salvação, a redenção, que é aquilo que a gente prega, a gente deve, né, e tem como objetivo cumprir o propósito eterno de Deus, né? O propósito eterno e primeiro de Deus, que é o quê? Que nós vivamos em unidades, né? Ou seja, além da gente levar a salvação, a redenção, né? Nosso dever é fazer com que as vidas, né? As vidas dos indivíduos se tornem parte da família de Deus, né? Parte do corpo de Cristo. Amém? Então esse é o objetivo da nossa edificação, né? Que não sejamos só pedras aleatórias, né? E sim com esse propósito. Tudo que a gente for fazer, que seja para edificação. E a edificação a gente faz para transformar as vidas em membros da família de Deus. Amém? Então,
né? Esse é o objetivo da edificação, né? Peraí, aqui. E, né, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele, em sua família eterna, né? Eu tirei essa parte do livro do livreto que a gente ganhou sobre o tema, que é uma família eterna. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Os três em um só. E eles compartilham entre si, né, amor, comunhão, o conhecimento, né, e tudo isso ao mesmo tempo em unidade, né? Então, se um fala uma coisa, o outro fala a mesma coisa, a mesma língua, não tem divergência, não tem intrigas, não tem nada que atrapalhe isso, né? Então, quando a gente está unido num só propósito, né, a gente tem esse objetivo de transmitir, né, espelhar um pouco desse amor, dessa comunhão, desse conhecimento que a família eterna mostra, nós devemos praticar isso também, né? E unidos no mesmo propósito, né? E sem a unidade, né, sem essa unidade, sem a família de Deus, a igreja ela perde a comunhão. E se perde a comunhão, né, se torna uma edificação fraca, né? Aquela edificação começa a ter vazamento, começa a ter um buraquinho, começa a se tornar uma edificação fraca. E a gente perde o poder, né? O dínamos, né? Eu vi lá no livro e falei, mano, o que será que é isso? Eu vou pesquisar. E o dínamos, ele tem um sentido de energia constante, né? Ou seja, significa o poder explosivo do Espírito Santo. Então, por isso que nós devemos estar unidos nesse propósito, né? Sempre focado. Não se desviar para a esquerda, para a direita, né? Ou se importar com coisas poucas, mas que a gente trabalhe nesse propósito, né? Tudo que a gente for fazer, não olhe esperando do irmão, né? Mas sim olhando para Cristo e no propósito dessa edificação, né? Porque só com o poder da comunhão, do amor, a gente consegue a multiplicação, consegue a frutificação, né? Consegue consolidar as vidas, né, na igreja, porque a gente vê que a gente chama vidas, a gente tem uma boa amizade com elas, mas na parte da consolidação é o que falta, né? Na parte dessa unidade, né? Então, que a gente não venha perder, o foco, né, nesse objetivo da missão. Segundo lugar, né, os construtores precisam estar dispostos e preparados, né? Na missão de edificar a casa de Deus, Deus, ele é o dono da obra, né? Cristo é o arquiteto sublime e o Espírito Santo é o mestre de obras, né, o executor. E nós fomos chamados para ser os construtores, né? E ao mesmo tempo o resultado final, né? Porque a gente vem aqui para casa, a gente vai para a casa de Deus, mas nós somos a casa de Deus. A gente é o sacrifício, mas também entregamos os sacrifícios, né? Então a gente também acaba sendo o construtor e o resultado final desse processo, né? Eu quero ler lá com vocês, lá em Efésios 2:10, se os meninos puderem abrir para mais rápido. Efésios 2:10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Então, como eu falei, nós somos pedras vivas nessa edificação. A gente, na construção, quando a gente constrói algo, a gente faz igual essa parede aqui, né? A gente coloca o bloco, o concreto, mas depois que ela está feita, o bloco fica ali, né? Ele está meio que morto. Ele serve como parede, mas ele não faz mais nada daquilo, né? Ele não está vivo. Mas nós somos diferentes nessa edificação, nós somos pedras vivas, né? E, sendo pedras vivas, nós precisamos ser lapidados, né, para expressar o desejo de Deus acerca da perfeição e do aperfeiçoamento da obra, né? E sempre que a gente está num processo, né, dessa edificação, nós como os construtores, às vezes nós não nos vemos preparados, né? Não nos vemos com a técnica ou com a maneira certa de falar, né? Mas o que é que a gente precisa visar, né, como construtor? O aperfeiçoamento antes, durante o processo também, né? E para isso, lá em Efésios 4, o versículo 11 ao 13 diz assim: e ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos e outros para profetas,
e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, né? Então, ele aqui, né, é aquilo que eu falei do aperfeiçoamento. Às vezes a gente não tem aquela sabedoria, aquele conhecimento prévio, né? Às vezes a gente está aqui, nossa, né, vem alguma vida do encontro, né, passa pelo encontro, pelo pós-encontro, pelo batismo e está com a gente, e às vezes a gente já fala da missão dela, né, do objetivo, às vezes ela não se vê preparada, ou talvez você aqui também pensa nisso, né, nossa, eu acho que falta coisa, falta algo para mim poder ajudar nessa edificação, mas não, o aperfeiçoamento vem de Deus, né? Antes, durante o processo, a cada momento Ele está ali te aperfeiçoando e está contigo. Basta você estar disposto, né, para querer fazer parte dessa edificação. Então, né, o Senhor ele nos convida para ser cooperador da construção, né, da casa de Deus, da edificação, né, e bons instrumentos e ferramentas em suas poderosas mãos, né. Aí nessa parte de ferramenta, o que eu quero dizer, né? A gente vai ser como ferramenta nas mãos do Senhor. Quando a gente usa um martelo, por exemplo, para pregar um parafuso, se a gente for tentar martelar com a mão, a gente não consegue, né? Mas a ferramenta ela é usada como o quê? Né? Uma extensão do poder. Tipo, é a mesma força que eu vou aplicar, só que eu vou usar a ferramenta. Quando eu uso a ferramenta que vai ser a extensão do meu poder, eu consigo pregar aquele prego na parede para pendurar algo, né? Então, assim somos nós. Nós devemos ser essa ferramenta, né? Devemos ser a extensão do poder de Deus, né? Então, esse é o segundo ponto, né? Que nós devemos estar dispostos e preparados, né? Ser ferramentas nas mãos de Deus. Amém? E terceiro ponto, confiar na palavra que Deus nos envia, né? Vamos ler lá em Provérbios, o capítulo 3, o versículo 5. Provérbios 3, capítulo 5, que diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não dependa de seu próprio entendimento. Amém? Agora, né, na mesma linha de raciocínio, lá em Salmos 9, o versículo 10, diz assim, eu coloquei esse versículo, né? Salmos 9 e o versículo 10, que diz assim: quem conhece teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Amém? Eu achei esse salmo assim incrível para colocar aqui, porque Deus, como o mestre de obra, né, ele nos dá a palavra para o que a gente fazer, a ordem clara do que a gente fazer, né? E às vezes a gente não confia, né? A gente sabe o que tem que fazer, a gente já ouviu o Senhor falando o que a gente precisa fazer, mas a gente não faz, né? A gente fica com medo daquilo, né? Fala que talvez não consegue, que talvez está com um medo de fazer. Mais para frente eu vou falar o que seriam essas coisas, né? Ou algumas principais. Mas aí esse salmo diz, né? Os que conhecem o teu nome confiem em ti, porque sabe que o Senhor não vai te abandonar, né? Então, confie no Senhor, confie no que Ele está dizendo. Se Ele fala para você ir, vá. Mesmo você sem saber o que dizer, mesmo sem saber o que fazer, Ele vai, na hora, Ele vai te dar o direcionamento, a luz, né? Eu sou um exemplo disso aqui mesmo na frente, né? Porque quando eu fiquei sabendo, eu fiquei meio assim, balançado, né? Para fazer, porque é algo muito assim, né? Mas eu falei, não, vou entregar nas mãos de Deus e deixa Ele me usar, né? Mas voltando aqui, né? A gente recebe ordem clara do Senhor, né? E algumas das principais são o quê? Né? Que a gente conhece: ide por todo mundo, né? O segundo, pregai o evangelho, fazei discípulo, né? Ensinai as nações, batizar, né? E celebrai a ceia até que eu volte, né? Essas são umas das ordens, né? E às vezes a gente não pratica, como eu falei, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho.
Fala, mas eu não consigo nem falar para minha mãe que para ir para a igreja comigo, para ver uma apresentação, eu fico com medo às vezes, né? Ou eu não tenho a coragem de chamar um colega meu, né, da faculdade, do trabalho, que está ali do seu lado. Fala, não, mas o que ele vai pensar, né? Se eu falar que eu sou da igreja, que eu... E aí você acaba não praticando aquela ordem que o Senhor mandou a você, enviou a você, né? Só que para edificação, né, a gente precisa seguir a ordem, né? A gente é o construtor. Então, se ele veio e falou, não, vai, prega a todas as nações, ensinai as nações, né? Apresenta esse amor, né? Apresenta o meu propósito, né, de todo ser um na família de Deus para o mundo, que a gente vá e faça isso que eu ordenei, né? Porque nós somos os construtores. Amém. Só que aí vem outro ponto, né, também, já seguindo pro final, né, que já é pronto do horário. Muitas vezes a gente se encontra gastando energia, né, com outras coisas secundárias e não com o que o Senhor ordena, né? Porque, fazendo um paralelo, né, com a edificação, se a gente está numa construção, né, imagina você ali como construtor de obra, né, e o mestre de obra ele fala para você fazer tal coisa. Ó, você vai acimentar esse chão aqui. Se você ficar preocupado com o irmão, né, o seu colega lá, outro operário, que está fazendo a parede, aqui vai ficar sem fazer, porque você vai estar preocupado com outra coisa, né? E na edificação, na casa de Deus é a mesma coisa. Porque às vezes a gente sabe o propósito, confia, a gente segue todos, né, os requisitos, né? Mas a gente se encontra gastando energia com energia e recurso com coisas secundárias, né? Às vezes coisas que não necessitam daquilo de tamanha proporção, né, que às vezes toma, né? Então às vezes a gente se desgasta muito construindo espaço de devoção, né, de serviço, de entretenimento, mas que não visa o propósito, né, que é maior edificar o propósito maior, que é edificar a igreja de Cristo, né? Então, que a gente venha deixar essas coisinhas secundárias de lado, né? Eu estou aqui no louvor, mas a direção do culto falou isso, a ministração do louvor, mas só tem uma pessoa para louvar, ou está no playback, e você esquece de louvar o Senhor. Você vem aqui para o culto para adorar e louvar, você não louva prestando atenção nisso, né? Ou inúmeras coisas, né? Essas coisas secundárias. Eu estou aqui prestando atenção, mas, sei lá, a luz está piscando, né? E você fica pensando naquilo, e perdeu a palavra, passou o culto e você ficou sem um alimento, né? Então, que a gente não venha gastar recursos com essas coisas secundárias, né? Que a gente venha focar no propósito, né? No propósito de edificar a casa do Senhor, né? De transformar as vidas, além da salvação e da redenção, transformar as vidas, que elas venham apresentar para elas que elas fazem parte da família de Deus também, e que nós somos um só corpo, né? E passar esse DNA para ela também, né? Então, então é isso tudo. Então, peraí. Então, todas as ordens, né, de Cristo que vem a nós, né, como eu falei, ela converge para cumprir o desejo do seu Pai, né, que é Deus, né? Então, tudo que é ordenado, né, cumpre a função social de estabelecer a comunhão, né, de estabelecer esse propósito de voltar para o propósito, né, objetivo da edificação. Por isso que nós devemos confiar, né, e praticar as ordens que o Senhor nos envia, né? Então, hoje aqui, a gente reconheceu que nós somos pedras vivas, né, dessa edificação, né, com um propósito, né, essa edificação que está dizendo ali, do propósito maior de Deus, né, que é fazer as pessoas reconhecerem que elas fazem parte da família de Deus, né? Então você aqui é uma pedra viva na edificação, você faz parte da família de Deus, né? Então tudo que foi falado aqui também é para você, né? Você agora é um construtor da edificação do Senhor, né? Você é uma ferramenta que vai impulsionar, né, uma extensão do poder de Deus ali, né? Você que vai ser enviado, né, para fazer as obras, né? As ordens que o Senhor passou para a gente,
né? Então, que não venhamos, né, deixar de lado a edificação, né? Porque nós já estamos em junho, né? E eu creio que a gente tendo o propósito, né, o propósito em mente, focado como prioridade na nossa vida com Cristo, nós vamos chegar a lugares que a gente nem consegue imaginar, né? A gente está com a meta de comprar a nossa igreja, nós vamos conseguir, em nome de Jesus, né? Que não pare nisso, né? Que talvez esse ano ainda a gente, consiga aumentar, consiga trazer, um monte de jovens, multiplicar as células, né? Fazer mais líderes, mais supervisores, e esse é o propósito, né? Que a gente faça tudo isso para edificação, né? Não para a glória de homem ou algo do tipo, mas que a gente faça tudo para edificação, né? Usar aquilo que a gente tem de melhor para edificação. Amém? Então, peço que coloquem de pé, né? Pode ir diminuindo as luzes também, né? E que nós venhamos aqui orar, né, pela a nossa vida, né, reconhecendo que nós somos pedras vivas, né, dessa edificação, e que venhamos orar para que o Senhor coloque em nosso coração, né, o propósito, esse propósito, o foco maior no nosso coração, né, que não nos vemos distrair com coisas seculares, coisas secundárias que não agregam nada, né. Então, peço que o pastor, se puder vir aqui, amém? E nesse momento, né, que você ore, né, pela edificação e pela sua vida também, né, que o propósito venha estar cravado no seu peito, né, que você não venha se esquecer desse propósito que o Senhor tem para nós, amém? E que Ele já decretou que é o ano da edificação, amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos orar nessa noite. Há uma contribuição que o Senhor espera que nós demos para essa obra, para a obra dele na terra, como pedras vivas. Amém? Uma obra de edificação. Precisamos ter esse objetivo bem formado no nosso coração, que é edificar uma igreja para o Senhor Jesus, uma igreja de vencedores, onde os nossos filhos, onde os nossos netos, onde os nossos irmãos sejam alcançados, onde aqueles que não conhecem Jesus passem a conhecer. Então, em nome de Jesus, que você possa curvar a sua cabeça, fazer uma oração. Amém? Deus, Ele usa as coisas simples desse mundo para confundir as sábias. E às vezes usa as coisas que aos nossos olhos parecem ser fracas para combater com as fortes, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu estava comentando ali, Murilo, no final, nós não sabemos o porquê das coisas. Mas nós sabemos, meus irmãos, que estamos no caminho certo, amém? Porque estamos segundo a palavra de Deus. Confiamos no nome do Senhor Jesus. Confiamos na presença dEle, irmãos. Às vezes, talvez na tua vida, alguma área parece que está tão difícil de avançar. Hoje é dia de você corrigir a rota. Hoje é dia de você olhar para o Senhor e falar: eu sou pedra viva nessa edificação. E eu não estou deitado na rocha que é Cristo, não estou me escorando nela, não. Mas ela é o meu fundamento, ela é a minha base. Jesus Cristo é a base da minha fé. O nome dEle é poderoso e nós confiamos no nome dEle e não no nosso entendimento. Em nome de Jesus, meus irmãos. Nós vamos orar, porque depois dessa oração nós vamos louvar o Senhor como nunca louvamos antes, amém? Para que a nossa adoração, ela adentre ao céu, ela adentre a presença do Senhor, adentre a nossa edificação aqui, seja aparecida e seja tocada na edificação e na família de Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por esta palavra ministrada aos nossos corações. Somos a Tua igreja, Senhor, na terra. Somos a Igreja Batista Vida Plena, não em placa, mas uma partícula do Teu reino na terra, Senhor. E hoje é um chamado para nós, Pai, para a edificação. O objetivo não é, Senhor, nós viemos aqui ou a criticar ou não fazer, mas é cada um pegar a sua porção, a sua parte e fazer algo para o Senhor, Pai. É para isso que lutamos como igreja, saímos das nossas
casas, Senhor, para levar o evangelho a muitas pessoas. Pai amado, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nessa noite, anima não só o meu coração, não só o coração do Rodrigo que ministrou, não só o coração de 2 ou 3, Senhor, mas o coração de todos aqueles que entraram e estão nos assistindo nessa noite. Ó Deus, é para a glória do Teu nome que eu venho orar, Pai, que não só a minha família, Senhor, viva o ano da edificação, mas que todas as famílias dessa igreja, todos aqueles, Senhor, que estão aqui, Pai, possam viver nesta noite, em nome do Senhor Jesus, a edificação, porque é pela fé que nós vamos viver isso. Não é, Senhor, olhando as dificuldades, não é reclamando, mas é contribuindo, é dando sangue, é dando corpo, é dando a vida para o amor do Teu Evangelho, Jesus. E eu sei que em contrapartida todas as outras coisas serão acrescentadas, pois é do Teu desejo abençoar os Teus filhos, é do Teu desejo, Pai, fazer com que nós venhamos andar contigo. Por isso, em nome de Jesus, Pai, dá experiências nessa noite que o Senhor nunca deu para os Teus filhos, assim como leu em Efésios 2, que uns são mestres, outros apóstolos, outros doutores, outros evangelistas, tudo seja para a Tua edificação, Senhor. Que os dons se manifestem nessa noite, Jesus, para que nós possamos, Senhor, alcançar o maior número de vidas, alcançar o maior número de pessoas. Nós oramos, Senhor, fortalece os nossos pés, Pai. Não precisamos ter medo, Pai, porque os Teus filhos, quando saíram do Egito, nem as sandálias se desgastavam, nem as vestes ficavam velhas, nem o corpo padecia, Jesus, porque o Senhor tem guardado aqueles que são seus. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu levanto um clamor, Pai, em nome de Jesus, daremos até o último pela edificação, Pai, da Tua igreja, para a edificação de vidas, Senhor, em nome de Jesus. Ensina não só as crianças, não só os jovens, mas todos, Pai, os idosos, os homens, os pais, os filhos e as esposas, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Obrigado, Senhor, por nos revelar, Pai. E assim como saiu, Pai, da boca do Rodrigo, que em nome de Jesus, Pai, esse ano ainda, a oportunidade de nós fecharmos esse negócio, Pai, não é para a glória nossa, mas é para a glória e louvor do Teu nome, para que todos vejam que o Teu nome tem poder, Pai, em nome de Jesus. Conte conosco, Senhor. Visita cada vida aqui, Pai, nessa noite, Pai. Esse que tem clamado por alguma área, talvez tenha uma área, Senhor, na vida de alguma pessoa aqui, que está impedindo dela construir, ó Deus, dela edificar. Que essa área seja tratada agora pelo Teu Espírito, Jesus, pela Tua presença, Pai, pela Tua voz, Senhor. Se alguém nas nossas células, Senhor, passando algum tipo de problema, sejam anfitriões, Pai, eu não sei, Jesus, visita-os agora, aonde eles estiverem, Senhor, sejam tocados, Pai, que o coração deles queimem para estar na Tua casa. Senhor, é o Senhor quem faz isso, é o Teu Espírito, Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, tira os Teus filhos, Pai, do deserto, tira os Teus filhos do Egito, coloca na promessa, Pai, pois é o ano da edificação, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Quantos são vencedores aqui? Dá um amém bem forte. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, somos extensão da força do Senhor. Somos a ferramenta, você é a ferramenta que Deus quer usar na edificação da tua casa. Você é a ferramenta que Deus quer usar no teu bairro. Nós falávamos isso quando éramos uma igrejinha bem pequenininha, quando éramos uma célula. Nós falávamos isso e cremos, irmãos, até hoje, não vamos mudar. Então creia nisso, a tua vida é a extensão da glória e do poder de Deus, amém? Nós vamos adorar ao Senhor juntos, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que os irmãos possam adorar ao Senhor, amém? Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Cantemos juntos. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Declare que Ele é o nome. Declare. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus.
fonte da salvação, só tu és Jesus. Declara, igreja. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Então cantemos. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Ele é digno. Podemos cantar juntos? Amém? Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Cante, levante as tuas mãos. Digno desta canção, só tu és Jesus. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Fonte que as só tu és Jesus. Oh, aleluia. Tu és Jesus. Nome. Aleluia. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Então cantemos juntos. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Há uma coisa que muda a tua história. Quando você fala assim, eu vou construir, eu vou escrever a minha história segundo a vontade de Deus. Eu não vou ficar para trás. Eu vou deixar o Espírito Santo me usar. Então você vai declarar nessa noite, amém? Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Diga, cante, santo. Santo, és incomparável. Aleluia. A igreja.
meus olhos, Senhor, quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus nessa noite. Ele é digno, aleluia, do louvor, de adoração. Ele é digno de ser adorado com toda a nossa força, amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos dar uma salva de palmas mais forte para Ele? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém, Jesus. Pode acender as luzes, em nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus. Sábado nós temos multiplicação da célula Zoe, amém? Célula infanto-juvenil que já está descendo aí, ó, para servir ao Senhor, para edificar, né? No som, na sonoplastia, nos obreiros, nas mídias, né? Na célula. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos agradecer a Deus. Amém? Se você tem as células amanhã, vá para a célula. Na reunião aqui no sábado eu falei algo que está queimando muito no meu coração. Nós não somos o fim das coisas, nós somos o meio dela. Nós não vemos para a igreja só para nós vemos para a igreja para servir os irmãos. Nós vemos a igreja para servir a Cristo. Enquanto isso, Ele está nos servindo, nos nutrindo, amém? Você não está percebendo, mas tem uma obra de edificação crescendo na tua vida. Cada dia Ele está edificando a tua vida, quando você está na presença dEle. Talvez você não perceba, porque uma criança não percebe. Se você perguntasse ao Miguel, Miguel, você lembra quando você ia lá na Capitão Casa, que agora quero dar uma boa notícia para os irmãos. Os irmãos já, no domingo já podem visitar o prédio novo da Capitão Casa, para a glória do Senhor. Estamos muito felizes, irmãos, sabe? Eu vi quando eu cheguei ainda as paredes no bloco lá, e o pastor Orivaldo e os irmãos ali lutando, e nós lutamos um período lá, e fomos enviados para cá de novo, e hoje está se cumprindo, né? E a nossa igreja lá vai ser demolida, vai construir um novo prédio no local. Nós vamos fazer parte disso, nós vamos fazer também em Diadema, nós vamos fazer em outros lugares. Então eu lembro que perguntamos, você lembra, Miguel? Não, 1 ano e meio não, mas hoje está aí. Há uma obra acontecendo naturalmente, na sua vida também, na vida da sua família, amém, meus irmãos? Então vamos agradecer a Deus por nos amar tanto assim, por querer tanto bem das nossas vidas, amém? Você tem motivo para agradecer a Ele com os seus olhos fechados? Eu só tenho um motivo para agradecer. Eu louvo o Senhor. Eu louvo o Senhor, meus irmãos. Um dia tive que tomar a decisão de estar em Cristo. Foi muito difícil largar o mundo. Mas eu olhei para os meus filhos e eu falei assim, eu preciso mudança, preciso edificar a minha casa, preciso fazer algo pela minha vida. E hoje se cumpre a promessa, está se cumprindo, e nós vamos avançar mais, e a igreja vai avançar mais, irmãos, não por causa de mim, não por causa dos meus filhos, mas por causa de Cristo, por causa de vocês, por causa de Cristo em nós, amém? Aleluia. Meu coração é grato, Senhor. Pai, nessa noite o meu coração é grato, nosso coração é grato na Tua presença. Obrigado, Jesus, por toda a obra que o Senhor tem feito, por ter pegado em nossas mãos nos momentos que foram mais difíceis da nossa vida, por ter nos trago até aqui. Sei que em alguns momentos o Senhor tem nos carregado no colo, por causa da Tua bondade, do Teu amor, da Tua fidelidade. Sei, Senhor, que nós experimentamos essa bondade a cada dia que andamos contigo. Senhor Jesus, que as nossas pernas não desfaleçam, que a nossa saúde, a nossa alma não se entregue às dificuldades, mas que possamos olhar para a luz do Teu Evangelho, para a palavra, e continuar caminhando, continuar lutando, porque vamos chegar, Pai, em lugares mais longe, talvez nem imaginamos, mas já estamos nos preparando. Eu sei, Pai, que pessoas aqui, Pai, entrarão numa edificação tão grande, que irão viajar, Senhor, irão andar quilômetros e quilômetros pregando a Tua palavra. Alguns estarão, Senhor, voando nos ares, que vai sair dessa igreja um dia, Pai. Eu creio em nome de Jesus, Senhor, porque essa obra não foi levantada por mão humana. E assim eu oro, Senhor, diante da Tua presença, Senhor.
Alguns momentos são de tristezas, mas temos alegria de sobra para glorificar o teu santo nome, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos à frente, meus irmãos. Permita-me dar a bênção apostólica. Tem aviso? Temos... Amém. Temos o chá da Casa Nova do Laércio e da Ângela, né? Às 19, depois da célula da multiplicação. Nós vamos estar aqui o dia inteiro. Tem cursão, irmão? Ah, não, sábado agora não tem cursão. Vai ter entrega dos diplomas. Nós vamos estudar a edificação a partir do dia 10, tá bom? Os irmãos estão preparando as aulas. O curso de líderes que nós estamos anunciando vai iniciar depois do início do cursão, provavelmente por dia 15, dia 20, mais ou menos, de junho. Amém? E também a pastora pediu para nós empilharmos algumas cadeiras para o canto esquerdo aqui, amém? Para multiplicação. Se os irmãos puderem nos auxiliar, a pastora vai estar dando as orientações. Se você puder contribuir, ela já soltou a listinha do que é para dar, não é aleatório. Os presentes para a Ângela e para o Laércio é aleatório, que os irmãos puderem dar, vamos abençoar. Em um prato, né? Para a gente fazer, então vamos fazer uma festa. A igreja está convidada, amém? A igreja está convidada, os irmãos. 19 horas no sábado. Pai, em nome de Jesus, nós já agradecemos. Quero pedir que a tua mão agora esteja sobre nós para eu liberar, Senhor, a bênção apostólica sobre a vida da igreja. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda essa igreja, não só hoje, mas sempre. Todos digam, Deus abençoe os irmãos, vão na paz do Senhor. Glória a Deus.